Muito bem, irmãos. Boa noite a todos, amigos, irmãos e irmãs. Como é bom podermos nos reunir para mais uma vez nos alimentarmos da palavra do Senhor. Deus seja louvado. Nós temos uma mensagem musical e ela vai dizer que você e eu estamos indo ao céu. Claro que estamos, não é? O caminho é fácil. O caminho é estreito, pedregoso, cheio de espinhos. Não é uma longa descida, né? Mas nós estamos juntos. Tu e eu vamos ao céu, amém? Neste mundo nosso amor é necessário, avançando ao céu unidos tu e eu, tendo a Cristo como nosso grande mestre, em amor viajamos juntos tu e eu. Ó tu e eu, sim tu e eu, no caminho há tanta dor e confusão, com sua mão nos guiará, e em seu grande amor confiando tu e eu. Playback. Cada dia seu amor ele oferece, que ao mundo proclamemos sua paz. Se pecarmos o perdão ele oferece, avancemos pois unidos tu e eu. Ó tu e eu, sim tu e eu, no caminho há muita dor e confusão, com sua mão nos guiará, e em seu grande amor confiando tu e eu, sim tu e eu. Ó tu e eu. Amém. Assim é. A Bíblia aconselha, né? Se vocês estiverem andando juntos é melhor, porque se um cai, o outro faz o quê? Então, não dá para imaginar uma viagem maravilhosa dessa sozinho. Não é verdade, irmãos? Muito bem. Conseguiu, Regina? Queremos passar à igreja nesta noite uma reflexão sobre esse grande homem de Deus. E se eu digo homem de Deus, o grande não é o grande, é o menor. É isso ou não? Qual é o grande homem de Deus ali? O mais altão ou o mais baixinho? O nosso grande Davi. Irmãos, atitudes e milagres de Davi. Nós vivemos num tempo em que as coisas precisam ser muito rápidas e nós temos buscado atalhos, claro, não é? É natural que se tem que ser mais rápido, nós temos que procurar atalhos para que as coisas funcionem na velocidade que o mundo está impondo, não é verdade? E no mundo espiritual não tem sido diferente. As igrejas também têm entrado nesta dinâmica da hipervelocidade. E nós sabemos muito bem que as coisas de Deus não podem ser feitas apressadamente, sem organização.
Nós precisamos sim avançar com o Evangelho, mas com o temor do Senhor à frente. Então nós nos deparamos hoje com muitos eventos e muitas atividades religiosas que querem acelerar as coisas para que o dinheiro venha mais rápido e o poder também do religioso, referência, venha e cresça mais rapidamente. Nesse contexto, vale tudo. Inclusive, operar milagres, sinais, prodígios, de forma que as multidões se avolumem em torno dessa referência. Vamos abrir a palavra de Deus. Gilson, por favor, alcança a Bíblia aqui. Primeiro livro do profeta Samuel. Obrigado. Primeiro livro do profeta Samuel. Samuel foi um homem, irmãos de Deus, desde criança foi consagrado, não é? E nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Mesmo assim, foi expulso do seu ministério, literalmente expulso. Nós não queremos mais você, nós queremos um rei que nos guie nas nossas guerras, como se Samuel não pudesse fazer isso. Claro, Samuel já era de idade, mas temos que esperar no Senhor. E obviamente que se os filhos dele não podiam substituí-lo no ministério profético e sacerdotal, Deus proveria tal pessoa, né? Mas aí o povo se aglomerou em torno dele e disse: nós não queremos mais você, Samuel, temos que ter um rei. E lá está Samuel, 1 Samuel 17, 48 a 50. Diz-nos a palavra do Senhor: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Veja aqui que Davi apressou-se. Só que foi um apressar-se desorganizado, foi um apressar-se sem um plano, sem um contato com Deus antes. Será que foi isso? Será que Davi não orou? Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse o que nas mãos? Uma espada. Se ele não levou espada é porque ele confiava muito na sua arma. E a arma que Davi usava era uma funda. E ele não confiava somente nesta funda. Vamos ver em quem realmente ele confiava. Irmãos, quais são realmente os milagres de Davi? Derrubar o filisteu foi um milagre de Davi. E aí que entra tudo o que nós precisamos entender nessa noite em relação a esse jovem que tornou-se um grande homem de Deus, o maior líder da história de Israel. Então nós temos aqui na história de Davi alguns milagres que não são muito citados. Nós estamos como que envolvidos numa necessidade de ver shows acontecendo, luzes brilhando. A humanidade está
intertida no show da vida. E ela quer ver os gigantes caindo. Não tem necessidade de ficar mostrando as causas desse milagre. Porque nós queremos o show, nós seres humanos, e especificamente nós, agora uma família cristã, no mundo com 2 bilhões de pessoas inscritas nesta religião, mas será que o cristianismo está olhando para os milagres que antecederam a queda do gigante na vida de Davi? Ou nós estamos olhando somente no milagre da queda de Golias? Nós cantamos e ensinamos as nossas crianças a cantarem, e isso precisa ser feito mesmo. Que o Davizinho pegou 5 pedrinhas, não é? E foi para, lá na beira do rio, pegou 5 pedrinhas e foi enfrentar o gigante, e girou, e a pedra foi ao ar, e o gigante caiu. Ótimo, isso é verdade. Será, irmãos, que as nossas crianças não têm que aprender outros milagres de Davi? E quem sabe não só as crianças. Vamos ler aqui o versículo 15 do capítulo 17. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de quem? De quem, irmãos? Do seu pai em Belém. Então ele fazia jornadas de trabalho. Davi obedecia ao seu pai, e Davi queria ver o seu pai bem servido com um pastor de ovelhas, que ele era. Então, nós temos aqui o seguinte: trabalho e serviço. Davi não conhecia o quê? Mas no versículo 20 nós temos um outro milagre de Davi. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. Ele deixou as ovelhas abandonadas e carregou-se e partiu, como Jessé lhe o quê? Temos mais uma vez a obediência ao pai e à mãe, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Esses milagres de Davi não são tão comentados como a obediência ao seu pai, como a não ociosidade, o trabalho árduo. São milagres diários que esse jovem, talvez até ainda um pouco adolescente, fazia acontecer na sua vida. Mas há mais milagres na vida desse jovem. No versículo 26 nós vamos ler o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Um garoto que chega ao campo de batalha e se sobrepõe aos soldados de Israel em defesa de Deus. Irmãos, quando esse jovem chega junto aos soldados de Israel e pronuncia essas palavras, quem é que viu ali um milagre de Deus? Ou será que as vozes se levantaram em louvor e adoração somente depois que o gigante estava no chão? Nós temos aqui, irmãos, o temor de Deus no coração de um jovem.
nem 1000 Golias derrotados, 1 milhão deles, pode superar o milagre de se encontrar o temor de Deus no coração de um jovem. Lealdade e zelo, ímpeto, ousadia para defender o seu Deus, o seu grande amigo. Quem é esse incircunciso aí para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele já está se apresentando aqui para enfrentá-lo. O que é que vão fazer para quem derrotar esse incircunciso que está afrontando a Deus? Temos milagres aqui ou não? A vida desse jovem é repleta de milagres, irmãos. E aqui nós temos mais um no versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Não há interesse, irmãos, em ver no coração de um jovem o temor do Senhor. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Davi as havia deixado sozinhas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para o quê? Você quer ver um espetáculo aqui. Eliabe sabia muito bem que Davi já estava ungido rei sobre Israel. Aliás, Eliabe imaginava que ele seria ungido por Samuel, né? Primogênito, mais alto, mais belo. E Samuel chegou diante de Eliabe e disse: certamente aqui está o ungido do Senhor. Irmãos, esses milagres, milagres como a paciência e a mansidão de Davi, que não retrucou contra o seu irmão, não levantou a sua voz contra Eliabe, demonstrou respeito ao primogênito, porque o primogênito é o pai na família. Então Davi tinha mais essa característica, humildade. Humildade porque era o quê? Ungido rei por um profeta líder da nação. Ele poderia muito bem ter dito: oh, Eliabe, meu irmão, como é que você ousa levantar a voz contra o ungido do Senhor? Vem aqui em particular, por favor. Você não viu que Samuel me ungiu rei sobre Israel? Como é que você ousa me desafiar na frente dos soldados? Davi fez isso, irmãos. O milagre da humildade. A humildade é uma característica tão ausente nos nossos dias que ver uma pessoa humilde é um milagre. A honestidade é outro milagre, não é? A não corrupção. Graças a Deus, estamos entre pessoas milagre. E é por isso que o Senhor diz: não abandone a congregação do Senhor, porque ali é que estão os verdadeiros milagres do céu. Temos ainda no versículo 32, mais uma bênção maravilhosa na vida desse jovem, irmãos. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo fará o quê, irmãos? Irá e pelejará. Eu vou lutar contra esse filisteu. Não fez um discurso político ali, nada disso. Ele aguardava pacientemente no Senhor. Ele disse: não se preocupem. Vocês estão assustados com o quê? Davi era uma pessoa disposta e também o quê, irmãos? Corajosa. Golias para ele era mais um leão, mais um urso a ser enfrentado, porque o dia a dia de Davi era também isto, enfrentar ursos e leões.
ele teve determinação. Nem mesmo o rei Saul pôde impedi-lo, né? Saul disse, não, você não pode ir lá. Né? Quem era Golias? Quem era Golias, igreja? Detalhes, né? Primeiro, um gigante, claro, um homem com força de 3, 4. Segundo, um militar extremamente bem preparado. Concordam? Golias era um militar de altíssimo nível. Era o campeão dos filisteus. Agora, isso não era tudo. E o mais terrível em Golias não era só isso. O mais terrível em Golias é que ele era um gigante muito forte. Um homem de, se eu não me engano, são 3,70 metros, por aí, alguma coisa assim, né? Um militar super preparado e, além disso, extremamente irado e nervoso. Uma máquina de guerra. Um míssil pronto para ser lançado contra um homem. Mas Davi não se deteve. Davi era corajoso e ele foi para enfrentar o Golias. Não se preocupem, porque nós vamos vencê-lo, eu vou enfrentá-lo. E lá no verso 16 diz assim, 36, né? O que é que diz no verso 36 que era o dia a dia de Davi nos campos de pastagens? Assim feria quem, o teu servo? Feria o quê? O leão e o... meus irmãos, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Nós estamos vendo e ouvindo a cada dia neste mundo os exércitos do Deus vivo sendo afrontados. Aliás, o próprio Deus vivo, criador e mantenedor do universo, é afrontado explicitamente a cada dia nesse mundo. E aí nós temos esse jovem com experiência, um jovem que não tinha uma vida mansa, tranquila, não é? Alguns pés de coqueiro, uma rede, né, uma aguinha de coco de vez em quando. Era assim a vida de Davi? Davi enfrentava ursos e leões no seu campo como um pastor. Não podemos, irmãos, jamais, e não estamos autorizados à acomodação, a fugir dos ursos e leões desse mundo. Nós precisamos nos levantar contra eles, porque o Deus vivo está sendo afrontado por esses ursos e leões aí. Nada de frescor e tranquilidade. A vida do servo de Deus é uma vida de trabalho, de experiência com as dificuldades e de habilidade com as armas que Deus nos dá. Revestivos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa guerra não é contra a carne, mas, e os irmãos sabem o que vem depois. Percebem, irmãos, o que são verdadeiros milagres na vida de um servo de Deus? Estamos vendo isto. Golias no chão não foi o maior milagre, foi uma consequência de milagres anteriores. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas ou seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Ele não foi de maneira
displicente, não se levanta para uma batalha dessa de uma forma irresponsável, despreparada. A nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados do mal nas regiões celestes desse mundo. Não podemos nos levantar sem as armas. Ele foi, sim, pegar as pedras. Ele estava com o seu alforje, ele estava com a sua funda. Ele foi uma pessoa de precisão e foco. Aquelas mãos hábeis na harpa, suavemente tocando a harpa, que expulsava o inimigo da vida de Saul, eram as mesmas mãos habilidosas que empunhavam a funda. Uma arma que foi usada há muito tempo nas guerras mais antigas. Esses são grandes milagres, irmãos, da vida desse homem. Mas o maior milagre de todos está aqui. Tudo isso ele fazia: obediência, serviço, confiança, disposição, preparo. Tudo isso ele fazia porque ele tinha o quê? A nossa luta, irmãos, é para estarmos em Jesus e com Jesus, para que não desfaleça a fé. Quando surgirem o leão, o urso e o gigante, e eles estão surgindo a cada dia. O Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele não chegou assim, com ostentação, com autoconfiança. Não chegou perante o rei e os soldados com toda essa pompa, de quem inclusive já havia sido ungido o rei, mas claro que esse assunto era reservado. Ele chegou dizendo a todos: Deus é a minha força. Sabe, irmãos, no mundo hoje, essa lista aqui, é que a televisão não projeta, a tela não projeta o raio laser, né? Mas essa lista contém os milagres de Davi, os verdadeiros milagres de Davi. E como é que nós estamos nos comportando em relação a ela? Nós cristãos, o mundo cristão não está cumprindo a sua missão. Nós estamos nos desviando dos verdadeiros milagres e focando no show do gigante no chão. Mas há uma verdade a ser entendida aqui, e esse é o apelo dessa noite. Esse não é o caminho que nós devemos tomar nessa lista, nesse traço vermelho. Porque ao tomar esse caminho de atalho para ficar focados no show da vida, nós estaremos passando por cima dos milagres verdadeiros, e esses milagres aí listados são a essência do nosso Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. O cristianismo, ao desviar-se da humildade, da paciência, do respeito, da fé, do amor, e todas essas coisas, está se desviando de Jesus Cristo. E nós temos visto e ouvido já muitas coisas contra a pessoa de Jesus no mundo cristão. Como, por exemplo, entre tantas maldades e absurdos, que Jesus era um bom profeta, um homem
não um Deus na terra. Isso é muito explícito hoje em muitos segmentos cristãos. Mas esse é o caminho a ser seguido, irmãos. Nós precisamos estar envolvidos por essa lista de verdadeiros milagres, para então, ao atingirmos com a pedra os gigantes do nosso mundo e colocá-los no chão, nunca por nós mesmos, mas na pessoa do Senhor. Rapidamente, para encerrar, algumas tragédias desse mundo que estão diante de nós e parece que tornaram-se coisas triviais, banais. Do dia a dia é assim mesmo, é o mundo de pecado, mas esses gigantes estão se levantando e desafiando a Deus, e desafiando ao mundo cristão, desafiando a igreja de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai faltar. Isso é um gigante. Falta de amor é um gigante que está em pé diante de nós, zombando do Senhor. Falta do que mais? Falta de fé. Falta de fé, irmãos, no mundo, não é um gigante a ser enfrentado? E ele está aí. Falta de fé. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Há doutrinas de demônios sendo proclamadas nos nossos dias, sim ou não? Enganadores, mentirosos, cegos conduzindo cegos e vão cair no abismo. São gigantes, irmãos, que estão diante de nós, porque a criação geme e a terra está sendo destruída. Esse é um outro gigante. Nós temos uma natureza fragilizada, sim. Por isso a terra se lamentará. Aí estão, irmãos, animais desaparecerão, aves dos céus e peixes também. Nós vemos o planeta em degradação, e esse é um gigante que precisamos enfrentar. Olha, esse planeta foi criado por Deus e é o nosso lar. Não o destrua, não o danifique. E mais outros gigantes que estão diante de nós. Não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. O que há são o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, adulterar, violência, atos sanguinários. Esse é mais um gigante que está diante de nós, e nós estamos evitando olhá-lo, e pior do que isso, evitando enfrentá-lo. Assim, evitando no sentido estrito da palavra. Nós poderíamos estar fazendo muito mais do que fazemos para defender a Deus e aos nossos semelhantes. Não precisamos ler toda essa passagem, os irmãos conhecem muito bem, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Tudo isso são gigantes que estão na nossa frente, afrontando o Deus vivo e permanecendo em pé, o que é, obviamente, pior. Irmãos, última pergunta dessa noite. Qual é o milagre que o mundo mais precisa? Pergunto à igreja. É esse aqui, aquele milagre do gigante no chão? É esse o milagre que o mundo precisa mais? Ou é esse aqui? Fica para a nossa reflexão. O mundo show cativou a humanidade quase toda. O mundo da velocidade. O mundo que não quer saber de paciência. O que mais temos lá? Humildade, disposição, temor de Deus, trabalho e serviço, fé. Quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Qual é o milagre que o mundo mais precisa, irmãos? Certamente o milagre que o mundo mais precisa é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, em São João 8,12. E em Mateus 5,14 ele diz o quê?
Vós sois a luz do mundo. E é um desafio levantar uma tocha, irmãos, na escuridão, porque o inimigo fez as pessoas entenderem e acreditarem e assimilarem que as trevas são melhores do que a luz. A luz veio ao mundo e o mundo não a recebeu. O mundo não necessita de mais pessoas que façam milagres, irmãos. O mundo precisa de pessoas que sejam o milagre. Que você e eu sejamos o milagre. Que possamos servir a Deus sempre. Nesta mensagem que deixaremos para o encerramento, que você e eu sintamos o desejo de servi-lo mais e mais. Amém? Quanto mais o sirvo. Pode dar um pouquinho de retorno aqui, Regi? No playback, viu? Desde que encontrei a Cristo, minha vida mudou. Desde que aceitei meu Mestre, quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Quanto mais o amo, mais vou proclamar. Felicidade é servir a Cristo. Quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Vendo triste me conforta, nele tenho perdão. Vou servi-lo a cada dia. Quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Quanto mais o amo, mais vou proclamar. Felicidade é servir a Cristo. Quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Oh, quanto mais o sirvo, mais forças me dá. Amém. Obrigado, Senhor, pelo exemplo da vida de Davi, um jovem tão cedo, operando tantos milagres diários, o milagre do testemunho, o milagre de uma vida de temor ao Senhor com seriedade e com responsabilidade. Quanto faz falta, Senhor, nesse mundo? Quantos milagres desses estão fazendo falta nesse mundo?
Mas aqui estão pessoas, aqui está uma igreja disposta. Aqui está uma igreja preparada, armada. Conhece a tua palavra, conhece a tua vontade. Aqui está uma igreja que é luz nesse mundo de trevas. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela honra da responsabilidade que nos dás de sermos uma nação santa, um povo eleito, um sacerdócio real. Ajuda-nos, ó Deus, em teu nome, a derrubar quaisquer leões, ursos ou até mesmo gigantes Golias que se levantem diante de nós para afrontá-lo, para roubar as tuas ovelhas. Que nós saibamos defender o teu rebanho, uns aos outros, e principalmente, defender os exércitos do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.